Um certo dia, por torno de 2020, 21, 22, eu passei um tempo, uma temporada, morando na casa dos meus pais. Na verdade, meus pais separaram e meu pai ficou morando sozinho. Meu pai é de idade. E aí eu fui fazer companhia a ele, que eu tinha separado da minha ex-mulher recentemente. Aí ele falou, cara, vem pra cá, que eu tô só aqui, a gente faz companhia um ao outro, tu tá solteiro e tal. Aí eu fui fazer companhia do meu pai, que é de idade, bem velhinho. E aí, um belo dia, eu tava deitado num quarto, numa rede, descansando por volta de meio-dia. E de repente, eu ouvi assim um barulho muito diferente, como se fosse um barulho assim de bolas de vidro, tipo parecido com você escuta naqueles cassinos, quando você vê aqueles filmes que tem nos cassinos de Las Vegas, né? Acho que é Las Vegas, Texas. Las Vegas, você vê aqueles filmes que tinha aquelas coisas, tinha até um brinquedo que parece que era pinball, que você puxava assim, era um modelo assim de tipo assim de plástico e com a tela de vidro e tinha umas bolas de vidro ou era alumínio e aí você puxava assim um gatilhozinho assim que tinha uma mola. Aí você soltava, aquela bola batia na bola de cima. E aí a bola ficava circulando, tipo um labirinto. E aí caía em outra parte. E aí um barulho de bola, assim, uma coisa muito diferente. E aí eu achei aquilo estranho, virei para o outro lado da rede e continuei deitado e aquele barulho. Quando eu olhei do lado, tinha um cara pela janela, o cara com um cabo de vassoura puxando o meu celular que estava em cima da mesa. Já estava menos de um metro. O cara já tinha puxado, já estava quase encostando, conseguindo encostar a mão e pegar o meu celular. Aí quando eu vi aquilo, pensei, rapaz, é muita audácia, né? O cara com 2 metros da rede, o cara queria roubar meu celular durante meio-dia. Aí eu falei, o que é isso aí? Tá, gritei, o cara saiu correndo. Aí eu abri a porta pelo quintal, o cara pulou o muro. Quer dizer, foi outro livramento que Deus me deu, né? Enviou um anjo para fazer um barulho diferente, para chamar a minha atenção, para me alertar que eu estava sendo assaltado. E graças a Deus, Deus deu um livramento que o cara não conseguiu levar meu celular. Imagina o prejuízo que tem, né? Levar o celular da gente com as coisas, com nossos aplicativos, das coisas que a gente tem. Então, Deus é maravilhoso, né? Por isso que eu sempre conto esses testemunhos, porque eu tenho vários exemplos, né? Que eu escuto voz, tanto audível como externo, internamente. Eu tenho sonhos, visões, eu tenho esses casos aí, né? De aviso que dá, e aí é muitos livramentos que Deus me dá. Então, mais uma vez, eu venho falar, maravilhoso a gente servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Quando você faz a vontade de Deus e se alinha à sua vontade, ao seu propósito, aí Deus faz com que você seja abençoado e te dá livramentos e te abençoa. Então era que eu queria gravar de outro livramento que Deus me deu e me livrou desse assalto, né? Própria dentro de casa. Ainda bem que no caso tinha grade, ele puxando com um pedaço de pau, né? Não conseguiu realmente pegar porque Deus me avisou pelo barulho. Eu consegui, mas quase que o cara conseguia, né? Então, mais um livramento. Os próximos testemunhos eu conto nos próximos. Um certo dia, por torno de 2020, 21, 22, eu passei um tempo, uma temporada, morando na casa dos meus pais. Na verdade, meus pais separaram e meu pai ficou morando sozinho. Meu pai é de idade. E aí eu fui fazer companhia a ele, que eu tinha separado da minha ex-mulher recentemente. Aí ele falou, cara, vem pra cá, que eu tô só aqui, a gente faz companhia um ao outro, tu tá solteiro e tal. Aí eu fui fazer companhia do meu pai, que é de idade, bem velhinho. E aí, um belo dia, eu tava deitado num quarto,
numa rede, descansando por volta de meio-dia, e de repente eu ouvi assim um barulho muito diferente, como se fosse um barulho assim de bolas de vidro, tipo parecido com quando você escuta naqueles cassinos, quando você vê aqueles filmes que tem nos cassinos de Las Vegas, né? Acho que é Las Vegas, Texas. Las Vegas, você vê aqueles filmes que tinha aquelas coisas, tinha até um brinquedo que parece que era pinball, que você puxava assim, era um modelo assim de tipo assim de plástico e com a tela de vidro e tinha umas bolas de vidro ou era alumínio, e aí você puxava assim um gatilhozinho assim que tinha uma mola. Aí você soltava, aquela bola batia na bola de cima. E aí a bola ficava circulando, tipo um labirinto. E aí caía em outra parte. E aí um barulho de bola, assim, uma coisa muito diferente. E aí eu achei aquele estranho, virei para o outro lado da rede e continuei deitado. E aquele barulho. Quando eu olhei do lado, tinha um cara pela janela, o cara com um cabo de vassoura puxando o meu celular que estava em cima da mesa. Já estava menos de um metro. O cara já tinha puxado, já estava quase encostando, conseguindo encostar a mão e pegar o meu celular. Aí quando eu vi aquilo, pensei, rapaz, é muita audácia, né? O cara com 2 metros da rede, o cara queria roubar meu celular durante meio-dia. Aí eu falei, o que é isso aí? Tá, gritei, o cara saiu correndo. Aí eu abri a porta pelo quintal, o cara pulou um muro. Quer dizer, foi outro livramento que Deus me deu, né? Enviou um anjo para fazer um barulho diferente, para chamar a minha atenção, para me alertar que eu estava sendo assaltado. E graças a Deus, Deus deu esse livramento que o cara não conseguiu levar meu celular. Imagina o prejuízo que tem, né? Levar o celular da gente com as coisas, com nossos aplicativos, das coisas que a gente tem. Então, Deus é maravilhoso, né? Por isso que eu sempre conto esses testemunhos, porque eu tenho vários exemplos, né? Que eu escuto voz, tanto audível como externo, internamente. Eu tenho sonhos, visões, eu tenho esses casos aí, né? Que de aviso que dá, e aí é muitos livramentos que Deus me dá. Então, mais uma vez, eu venho falar, maravilhoso a gente servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Quando você faz a vontade de Deus e se alinha à sua vontade, ao seu propósito, aí Deus faz com que você seja abençoado e te dá livramentos e te abençoa. Então era que eu queria gravar de outro livramento que Deus me deu e me livrou desse assalto, né? Própria dentro de casa. Ainda bem que no caso tinha grade, ele puxando com um pedaço de pau, né? Não conseguiu realmente pegar porque Deus me avisou pelo barulho, eu consegui, mas quase que o cara conseguia, né? Então, mais um livramento. Os próximos testemunhos eu conto nos próximos. Um certo dia, por torno de 2020, 21, 22, eu passei um tempo, uma temporada, morando na casa dos meus pais. Na verdade, meus pais separaram e meu pai ficou morando sozinho. Meu pai é de idade. E aí eu fui fazer companhia a ele, que eu tinha separado da minha ex-mulher recentemente. Aí ele falou, cara, vem pra cá, que eu tô só aqui, a gente faz companhia um ao outro, tu tá solteiro e tal. Aí eu fui fazer companhia do meu pai, que é de idade, bem velhinho. E aí, um belo dia, eu tava deitado num quarto, numa rede, descansando por volta de meio-dia. E de repente, eu ouvi assim um barulho muito diferente, como se fosse um barulho assim de bolas de vidro, tipo parecido com quando você escuta naqueles cassinos, quando você vê aqueles filmes que tem nos cassinos de Las Vegas, né? Acho que é Las Vegas, Texas. Las Vegas, você vê aqueles filmes que tinha aquelas coisas, tinha até um brinquedo que parece que era
pinball, que você puxava assim, era um modelo assim de tipo assim de plástico e com a tela de vidro, e tinha umas bolas de vidro ou era alumínio, e aí você puxava assim tipo um gatilhozinho assim que tinha uma mola. Aí você soltava, aquela bola batia na bola de cima. E aí a bola ficava circulando, tipo um labirinto. E aí caía em outra parte. E aí um barulho de bola, assim, uma coisa muito diferente. E aí eu achei aquele estranho, virei para o outro lado da rede e continuei deitado. E aquele barulho. Quando eu olhei do lado, tinha um cara pela janela, o cara com um cabo de vassoura puxando o meu celular que estava em cima da mesa. Já estava menos de um metro. O cara já tinha puxado, já estava quase encostando, conseguindo encostar a mão e pegar o meu celular. Aí quando eu vi aquilo, pensei, rapaz, é muita audácia, né? O cara com 2 metros da rede, o cara queria roubar meu celular durante meio dia. Aí eu falei, o que é isso aí? Tá, gritei, o cara saiu correndo. Aí eu abri a porta, fui pelo quintal, o cara pulou o muro. Quer dizer, foi outro livramento que Deus me deu, né? Enviou um anjo para fazer um barulho diferente, para chamar a minha atenção, para me alertar que eu estava sendo assaltado. E graças a Deus, Deus deu esse livramento que o cara não conseguiu levar meu celular. Imagina o prejuízo que tem, né? Levar o celular da gente com as coisas, com nossos aplicativos, das coisas que a gente tem. Então, Deus é maravilhoso, né? Por isso que eu sempre conto esses testemunhos, porque eu tenho vários exemplos, né? Que eu escuto voz, tanto audível como externo, internamente. Eu tenho sonhos, visões, eu tenho esses casos aí, né? Que de aviso que dá, e aí é muitos livramentos que Deus me dá. Então, mais uma vez, eu venho falar, maravilhoso a gente servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Melhor obedecer do que sacrificar. Quando você faz a vontade de Deus e se alinha à sua vontade, ao seu propósito, aí Deus faz com que você seja abençoado e te dá livramentos e te abençoa. Então era que eu queria gravar de outro livramento que Deus me deu e me livrou desse assalto, né? Própria dentro de casa. Ainda bem que no caso tinha a grade, ele puxando com um pedaço de pau, né? Não conseguiu realmente pegar, porque Deus me avisou pelo barulho, eu consegui, mas quase que o cara conseguia, né? Então, mais um livramento. Os próximos testemunhos eu conto nos próximos. Um certo dia, por torno de 2020, 21, 22, eu passei um tempo, uma temporada, morando na casa dos meus pais. Na verdade, meus pais separaram e meu pai ficou morando sozinho. Meu pai é de idade. E aí eu fui fazer companhia a ele, que eu tinha separado da minha ex-mulher recentemente. Aí ele falou, cara, vem pra cá, que eu tô só aqui, a gente faz companhia um ao outro, tu tá solteiro e tal. Aí eu fui fazer companhia do meu pai, que é de idade, bem velhinho. E aí, um belo dia, eu tava deitado num quarto, numa rede, descansando por volta de meio-dia. E de repente, eu ouvi assim um barulho muito diferente, como se fosse um barulho assim de bolas de vidro, tipo parecido como você escuta naqueles cassinos, quando você vê aqueles filmes que tem nos cassinos de Las Vegas, né? Acho que é Las Vegas, Texas. Las Vegas, você vê aqueles filmes que tinha aquelas coisas. Tinha até um brinquedo que parece que era pinball, que você puxava assim, era um modelo assim de tipo assim de plástico e com a tela de vidro, e tinha umas bolas de vidro ou era alumínio, e aí você puxava assim tipo um gatilhozinho assim que tinha uma mola. Aí você soltava, aquela bola batia na bola de cima, e aí a bola ficava circulando, tipo um labirinto, e aí caía em outra parte.